Olá, tudo bem? Sou Luiz Cubidius, fundador e CEO da Cortex. Hoje a gente vai falar da tão esperada reforma tributária que está chegando, né? Então, acho que a gente tem que começar a falar desse assunto explicando um pouquinho onde tudo começou. A reforma tributária é uma das pautas mais antigas e complexas da nossa política brasileira, né? Então, desde a promulgação da Constituição de 1988, foram sucessivos os governos que reconheceram a necessidade de simplificar esse emaranhado de tributos que encarece e confunde muito, né, nosso ambiente de negócio no país. Os primeiros movimentos dessa reforma, eles foram nos anos de 1990, com, na época, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, defendendo que deveria existir uma unificação dos impostos sobre o consumo. O tema, na época, no entanto, ele esbarrou um pouco em dificuldades de disputas federativas, né? Principalmente entre estados, municípios e uma resistência muito forte de setores econômicos que eram muito beneficiados por regimes especiais. E aí, durante os governos Lula e Dilma, esse debate ele voltou com tentativas pontuais de simplificação como o Super Simples e a Lei Candir, mas nenhuma reforma estrutural prosperou de fato. E aí surgiu um novo ciclo de debate. Essa discussão ela foi retomada com força em 2019 no governo Bolsonaro, com duas propostas que têm um destaque no Congresso. A PEC 45 de 2019, que tinha a autoria do deputado Baleia Rossi, e ela foi baseada em estudos do economista Bernard Api, que defendia a criação de um IVA, né, um Imposto sobre Valor adicionado em âmbito nacional. E a PEC 110 de 2019, que já estava no Senado, que tinha a autoria do Davi Alcolumbre, seguia uma linha muito semelhante, mas com diferenças na transição e no formato federativo. Ambas essas linhas tinham o mesmo objetivo, que era substituir tributos sobre o consumo, né? Então a gente está falando aqui de PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, por um sistema mais simples, neutro e até um pouco mais transparente a ideia, né? Então uma mudança decisiva mesmo, ela veio com o governo Lula em 2023, que priorizou a pauta e nomeou o Bernardo Api como secretário especial da reforma tributária. Então, depois que ele foi nomeado, o Api ele articulou um consenso entre os estados, os municípios e a União, que foi destravando décadas, né, desse impasse que nunca se resolvia. Em dezembro de 2023, o Congresso Nacional aprovou a PEC 45 de 2019, consolidando a emenda constitucional 132 de 2023, que foi considerada a maior mudança no sistema tributário brasileiro em quase 60 anos, né? A reforma ela cria o IVA dual, dividindo em dois grandes impostos, o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é federal, substitui o PIS, a COFINS, o IPI, e o IBS, que é sobre bens e serviços de estados e municípios, e substitui o ICMS e o ISS. Além disso, ainda vai ser criado um imposto seletivo, né, como se tivesse pouco, que vai incidir sobre produtos e serviços que são prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, como cigarro, bebida alcoólica, entre outros. Essa transição ela vai começar a menos de um mês, vai começar agora em 2026 e vai até 2033, em etapas graduais, né, em doses paliativas ali, gradualmente. Então, o objetivo central dessa reforma é simplificar a cobrança, acabar com essa guerra fiscal sem fim e aumentar a competitividade das empresas brasileiras. Pelo menos essa é a ideia, né? Então, qual que é o momento atual que a gente está agora em 2026, 2025, quase acabando o ano? O Congresso está discutindo as leis complementares que detalham a aplicação na prática da emenda, entre elas a Lei Complementar 2214 de 2025, que vai justamente regulamentar o IBS e vai definir as regras de arrecadação, do crédito tributário e distribuição de receita.
E aí, eu também sou empresário, né? Empresários, especialistas, a gente está acompanhando com atenção esse debate todo, essas definições todas, mas via de regra, as alíquotas de referência elas já estão estimadas entre 25% e 27,5%, que vão substituir essa carga de impostos tão fragmentadas que a gente tem hoje. Bom, apesar desse avanço histórico, a implementação promete ser bem desafiadora, né? A Cortex, que atua na área tributária e dialoga diariamente com contadores, advogados, empresários, a gente está percebendo isso na prática, esse susto, esse receio de aumento de carga, aumento de complexidade, né? Então, os governos estaduais ainda estão negociando compensações e o setor de serviço está muito preocupado com o aumento da carga tributária. O que a gente percebe do governo é que ele está passando um recado claro, né? A reforma é um marco civilizatório para destravar diversos investimentos e modernizar o nosso sistema tributário brasileiro. Isso é para o governo, né? Agora, e para o empresário? É o que eu falei, a gente dialoga com o empresário todos os dias, eles estão muito receosos com o aumento da carga tributária, aumento da complexidade, estão buscando consultorias como a Cortex, assessoria, conversar com seus advogados e contadores, que inclusive a gente recomenda muito, e então justamente para entender como vai ficar, se ainda vale a pena manter o regime que está, se vai fazer sentido mais mudar o regime de tributação ou criar outras estratégias tributárias para se adequar a esse momento de reforma. Bom, esse é um resumo do início da reforma até aqui. A gente vai seguir uma série de vídeos falando sobre isso agora, daqui até o fim do ano e no início do ano que vem. Então, se você é contador, advogado, consultor, assessor de investimento, você já atua no mercado tributário? Se ainda não, você precisa conhecer a Cortex. Nós somos o melhor escritório tributário para atender em conjunto com você os seus clientes. Se é tributário, é Cortex.